50%, né? Acho que não precisa nem ligar. Graça e paz, queridos. Vamos dar início a mais uma live. Você que já está aqui conosco, sinalize para nós vermos aí como é que está o som neste momento. Amém. Por favor, me diga como é que está o som. Irmã Silvana, que já está conosco, como está o som agora? Amém. Então era o microfone. Já entendi. Era o microfone que estava dando problema. Agora tá bem, né? Graças a Deus. Nós já acertamos aqui. Vamos orar neste momento para darmos início, então, à nossa live desta noite. Amém, amém. Glória a Deus. Quero convidar você que já está aqui conosco para, neste momento, fazer a sua oração de gratidão a Deus. É um tempo de agradecer, não é um tempo de pedirmos, mas de expressarmos a Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele já tem nos proporcionado. Amém? Vamos orar juntos? Alessandra também conosco. Ale, bem-vinda, minha querida. Vamos orar, então, nossa oração de gratidão ao nosso Deus nesta noite. Quero pedir que você baixe a sua cabeça e agradeça. Faça você a sua oração neste momento. Amado Deus, nós entramos na sua presença neste momento. Queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome. Apresentamos a ti as nossas vidas agora. Primeiro, Senhor, antes da nossa oração, nós queremos nos colocar no teu altar, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Deus, sonda o nosso coração, vê em nós aquilo que ainda precisa ser mudado, transformado. Ó Pai, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha arrancando toda a raiz de amargura, de ressentimento, toda a prática que não provém do Senhor. Pai, transforma as nossas vidas, transforma o nosso interior, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos expressar aqui, através dessa oração ainda, a nossa gratidão a Ti, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Deus, pela provisão do Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem provido na nossa saúde, no alimento que o Senhor tem colocado na nossa mesa a cada dia. Nós te louvamos pelo trabalho, pela nossa vida, pela nossa família. Ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo, opera segundo a sua vontade, segundo o seu querer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Angélica também conosco, bem-vinda, minha amada. Glória a Deus. Nosso tema hoje, não sei se você percebeu quando você viu aí o convite de hoje, mas o nosso tema de hoje é a fé que justifica é a mesma fé que frutifica. Então, quando nós dizemos que cremos, nós precisamos dar frutos. Nós precisamos frutificar. Amém? Nós vamos falar hoje uma parte, na próxima quarta nós vamos concluir esse assunto sobre a fé. Nós vamos agora ler o livro de Tiago, Tiago 2. Te convido a estar comigo. Bem-vinda, Dorivalda. Paz, minha querida. Bem-vinda aqui conosco. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Tiago 2, de 14 a 26. Meus irmãos, que aproveita-se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser,
ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dele. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, aqui nesse texto, nós estamos no versículo 24 agora. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? E concluindo, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Graças a Deus. Nós vamos então hoje, eu volto a repetir para você o tema, que é a fé que justifica é a mesma fé que frutifica. A doutrina bíblica da fé é uma das mais importantes e significativas para a vida do cristão. Então, hoje nós vamos falar um pouco. Bem-vinda, Maria Helena, bem-vinda, irmã Elvira, conosco, irmã Nice também conosco, bem-vinda. Nós vamos falar um pouco hoje das nossas práticas, de como é a nossa fé, em que nível hoje de fé nós caminhamos. E falando um pouco sobre isso, nós não podemos deixar de citar o texto de Hebreus 11:6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber a salvação e ser justificado por Deus. Outro texto, Efésios 2. Sem fé é impossível viver a vida cristã, pois o justo viverá pela fé. Regina Pereira também conosco, bem-vinda, minha querida. E esse texto, inclusive esse último versículo, o justo viverá pela fé. Nós, como cristãos, vivemos de fé em fé a cada dia e devemos buscar essa fé para nos fortalecer. Bem-vinda, Bernadette, conosco. Bom ter você aqui. Também, Roberta, que prazer ter você aqui, querida. Bom, viu? Muito bom. Bem-vinda. Então, nós vamos viver um pouco em cima desses textos, desses versículos, inclusive em Romanos 1, 16 e 17, que diz, sem fé é impossível viver a vida cristã, pois o justo viverá pela fé. Tudo que fazemos sem fé é pecado. Isso é Romanos 14, 23, que diz isso. Jaqueline Bernardo, minha amiga querida, saudade, viu? Lá de Maceió, da terrinha linda. Grande abraço. Tiago 1, 6 e 7 ainda diz, sem fé jamais receberemos alguma coisa de Deus. Você está percebendo quantos textos, a Bíblia tem inúmeros textos sobre a fé. Eu estou citando alguns textos aqui, mas você percebe que sem fé não tem como ter relacionamento com o Pai. E esse último que eu citei diz, sem fé jamais
receberemos alguma coisa de Deus. Sem fé, jamais receberemos alguma coisa de Deus. Mas o que é a fé? O que você entende da fé? O que representa para você a fé? A Bíblia fala que a fé é um presente de Deus, que nós recebemos no momento da conversão, quando nós convidamos o Senhor para morar nas nossas vidas. Nós declaramos ali a nossa fé. É chamada de fé salvadora. Aquele momento da nossa conversão, quando nós convidamos Jesus para morar nas nossas vidas, nós passamos ali a exercitar a fé salvadora, produzida por Deus no coração do pecador. E neste momento é um momento de regeneração, de mudança, é um momento transformador. Quando Jesus entrou em nós, passou a fazer morada nas nossas vidas. E ele entrou nas nossas vidas para mudar, para nos fazer melhores, para nos transformar, para moldar o nosso caráter. Tem um escritor que diz, que define a fé salvadora como uma certa convicção produzida pelo Espírito Santo no coração, trazendo como verdade o Evangelho, a palavra de Deus. A fé possui 3 elementos. Eu quero citar agora esses 3 elementos que a fé envolve de um modo mais profundo. Primeiro é o elemento intelectual, segundo é o emocional e terceiro é o volitivo. Por exemplo, o texto de Atos 2:37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração. Ou seja, as suas emoções foram atingidas ali. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que vamos fazer? Então aí é o volitivo, a vontade. Então, o primeiro que nós temos aí, o intelectual, segundo o emocional, terceiro o volitivo, como no texto de Atos 2:37. Tiago combate a fé morta ou falsa que existia. Tiago, você vê no Evangelho de Tiago, a gente tem falado, quase todo esse material é do livro de Tiago, do Evangelho de Tiago. E nós estamos vendo aqui que Tiago já lutava lá atrás da igreja primitiva, quando ele estava ali junto do povo, ele já buscava resolver, ele já buscava situações em que ele pudesse trabalhar no povo, para que o povo se conscientizasse da mudança, da melhora. Nós já vimos na última reunião nossa aqui, da live, que a igreja primitiva já tinha muitas dificuldades que hoje, comparadas aos nossos dias, são idênticas. São muito parecidos. Os problemas da igreja lá atrás já são muito parecidos aqui com a nossa realidade hoje. Bem-vinda a pastora Josiane também conosco. Bom ter você aqui, minha amada. E Tiago, ele combate a fé morta ou aquela falsa que existia lá na sua época. A fé morta é aquela que reside apenas na mente. É muito diferente eu dizer eu acredito e eu expressar isso no meu interior. Algo que está na minha mente precisa vir de dentro de mim. Faz toda a diferença quando vem do meu interior. E aqui Tiago cita que a fé morta é algo que está somente na nossa mente. Então aquela pessoa que fala de Jesus, que conhece a Bíblia, que fala versículos, que tem tudo na cabeça, mas nada aqui dentro. Então que não tem mudança de vida, que não tem mudança de comportamento, que não tem práticas que responde aquilo que ela diz, que corresponde, ou melhor, aquilo que ela afirma. Então, são as práticas da fé morta, aquilo que só está na mente, mas não está no coração. Trata-se da fé falsa, aquela que é meramente do intelecto, do intelectual, é aquilo que eu falo bem, que eu expresso bem, mas que não vem de fato do meu interior.
Trata-se de uma confissão vazia. Uma pessoa que fala de Jesus, mas que não vive. Uma pessoa que conhece a Bíblia, que cita textos bíblicos, mas que não vive aquilo que ela fala. Então, isso faz toda a diferença. E a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então faz diferença sim. Não é falar. Não adianta eu falar de Jesus, não adianta eu falar das promessas de Jesus. Eu preciso viver isso na minha vida. Então eu preciso ser. Não adianta eu afirmar algo que eu não sou. Não adianta eu cobrar do outro algo que eu não sou. Então, essa é a grande diferença. E esse texto cita: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo aquele que fala de Jesus realmente vai herdar o reino dos céus, né? Mateus 7, 21. Observamos 6 características da fé morta. Hoje nós vamos falar de características de comportamento daquele que tem uma fé morta, que tem uma prática que não frutifica, que tem uma prática que a sua fé não justifica os seus frutos, porque não há frutos. Então, a primeira característica que eu vou citar da fé morta ela é ineficiente para a salvação, ou seja, ela não tem valor algum, ela não tem conteúdo algum, teor algum. Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? E agora? Como é que eu digo que eu tenho fé se eu não faço nada para mostrar isso? Através dos meus feitos é que eu vou representar a fé que eu carrego dentro de mim. Então, de que adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2,14. A fé morta não vem acompanhada de obras, com certeza. A fé morta, ela não produz efeito, ela não trabalha, ela não reage, ela não tem ação. Então, a fé morta não vem acompanhada de obras. Nós estamos falando da fé morta, ok? Esse tipo de fé não é suficiente para salvar o pecador. Por quê? Porque não tem obras. Porque aquela fé intelectual é aquilo que eu falo, mas não aquilo que eu faço de fato. Enquanto Paulo ensina o lado passivo da fé, em que o homem é justificado sem obras, Tiago explica o lado ativo da fé. Tiago explicando de que aquele que crê realmente precisa demonstrar com as obras, com as suas atitudes. Então é o lado ativo. Tiago citando o lado ativo, Paulo citando o contrário, né? O lado passivo. Tiago explica o lado ativo da fé, em que o verdadeiro crente coloca a sua fé em prática. Então, como é que eu coloco a minha fé em prática? Primeiro, viver pela fé, como eu comecei aqui hoje, é o nosso grande desafio. Então, viver pela fé, acreditar que as coisas vão mudar, acreditar que tudo isso que nós estamos vivendo vai passar, acreditar que eu posso fazer mais, que eu posso me doar mais pelo reino de Deus, que o Senhor vai me capacitar à medida que eu me disponibilizo para Ele fazer. Então, tudo isso é obra. Eu preciso ter uma atitude ativa como cristão. Eu preciso ter uma prática da minha fé. Se eu creio em Deus, eu preciso praticar o que Ele diz que eu devo fazer. Essa é a grande diferença. Praticar o que o Senhor diz que eu preciso fazer. Que comportamentos como cristão, como aquele que crê no Senhor, que comportamentos nós devemos ter. Como nós devemos estar diante do reino de Deus, diante do povo, como povo de Deus. O que eu devo fazer? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que
não tenho filho, não tenha vida. Como é que eu tenho filho? Você, assim como eu, recebeu Jesus. E onde está Jesus hoje? Qual é a afinidade que nós temos com Jesus? Que lugar ele ocupa na nossa vida hoje? Como é que nós vivemos as nossas experiências com o Pai hoje? Será que isso tem feito diferença na nossa vida? A partir do momento que nós convidamos Jesus para entrar em nós, a nossa vida foi mudada, nós podemos sentir a transformação gradativa em nós a cada dia. Então, o primeiro ponto é a fé, estou falando da fé morta. Ela é inativa, ineficaz, não serve para nada. Por quê? Porque não tem obras, não traz salvação, não traz mudança de vida. Segundo ponto, ela é improdutiva, ou seja, não dá frutos, não frutifica, não produz nada. É algo que eu afirmo, que eu falo, que eu posso até falar com eloquência, mas que não vem de dentro de mim, vem da mente, como nós citamos lá atrás. Tiago declara: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, ou seja, alimento do dia a dia, o básico, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí está o momento de prática, obras. Como é que nós nos portamos diante de uma pessoa faminta? Você chega para alguém e você quer pregar a palavra de Deus para alguém que está desesperado por um pedaço de pão, que não come há dias. Como é que você se porta diante dessa pessoa? E aqui nesse texto ele diz: a pessoa que está carecida, necessitada de alimento, e eu digo para ela: Deus te abençoe. Eu sei que essa pessoa está carente de alimento, que está desesperada de fome, e eu simplesmente falo: Deus te abençoe. Não faço nada, não tomo nenhuma atitude, não tenho nenhuma ação para pelo menos naquele momento saciar a fome daquela pessoa. Que obra é essa que eu estou fazendo? Ah, mas eu tenho um pouco. Lembra lá da botija, da oferta, da botija da viúva? Quando nós temos pouco e nós compartilhamos de fato, de coração, isso não vai nos fazer falta. E às vezes nós olhamos para a nossa situação e entendemos que aquilo dá exclusivamente para nós. Mas falta fé, a fé e a obra. Eu preciso crer que eu vou compartilhar daquilo que eu tenho e que o Senhor vai prover. O azeite na minha botija não vai faltar. Então não adianta você querer pregar o evangelho a alguém que está com o estômago vazio, que está há dias sem comer, que não tem recursos nenhum para se alimentar. Não tem fundamento isso. Isso não é fazer a obra. Pode até ser fé, mas é uma fé morta. Continuando. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vocês percebem que eu preciso crer e fazer. Eu preciso crer e demonstrar a minha fé com as minhas ações. As minhas atitudes é que vão demonstrando que eu creio. Eu creio num Deus que vai prover. Eu creio num Deus que vai me ajudar. Eu não tenho agora, mas eu vou sair, eu vou levantar o alimento, eu vou conseguir ajudar essa pessoa, porque o Senhor está comigo, porque Ele é que vai me sustentar. Então, isso é fé. E isso é obra. Eu tenho atitude. Quem crê precisa ter atitude. Precisa sair da zona de conforto. Precisa olhar o outro com misericórdia. Precisa olhar o outro e perceber que ele precisa de nós e que nós podemos, sim, fazer alguma coisa por ele. Às vezes nós entendemos que não temos condição, mas que Deus vai levantar alguém. Será que nós não temos? Precisamos ter essa certeza,
porque Deus vai cobrar de nós essa atitude. Continuando aqui. Trata-se de uma ilustração simples e objetiva que eu quero falar com vocês. Um irmão pobre, precisando de roupas, de alimentos. A pessoa com a fé morta olha para esse irmão, faz um discurso de piedade para com ele, mas não resolve a situação. Que adianta? Alguém vem e reclama para você, olha, eu estou sem 1 grão de arroz hoje para comer. Fala para você, conta para você a sua situação naquele momento e você fala, poxa vida, que tristeza, hein, meu querido? Mas Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. E a minha atitude fica onde? Às vezes a gente entende assim, Deus vai te abençoar, Deus é com você, que essas palavras resolvem tudo, porque isso é lavar as mãos. Então eu preciso já naquele momento se mobilizar. Naquele momento eu preciso ter uma atitude de mudança. Eu preciso já buscar uma alternativa, um escape, uma situação que eu possa suprir aquela necessidade urgente daquela pessoa. A pessoa com a fé morta olha para o irmão, faz um discurso bonito, se sente aparentemente com piedade do outro, mas não tem atitude. E uma situação muito importante também. Nós precisamos observar, porque às vezes a gente olha para as pessoas, para o que ela tem, como ela vive, e nós nos esquecemos das práticas que essas pessoas têm. Bem-vinda também, Alice, sou ele conosco, bom ter você aqui, minha amada. Às vezes a gente olha para o outro e fala, puxa, mas essa pessoa tem tanta coisa, ou essa pessoa adquiriu tanta coisa, parece que para ela as coisas acontecem, para ela é muito mais fácil. Comece a olhar o coração dessa pessoa. Comece a ver como ela tem investido na vida do outro. Comece a ver se ela tem um coração doador, se ela tem um coração generoso, se ela é uma pessoa que compartilha do que ela tem com o outro. Porque às vezes a gente olha para o outro e quer o que o outro tem, mas não quer fazer o que o outro faz para adquirir tudo isso. Tem pessoas que, para dar um pacote de 1 quilo de açúcar para o outro, uma luta. Às vezes a gente faz uma campanha, um desafio. A gente percebe que a pessoa tem condição de doar, nem que for um pacote de feijão, porque isso não vai fazer falta na despensa dela. Mas ela não consegue abrir mão do pacote de 1 quilo de feijão, tirar da casa dela para abençoar o outro. Ela não entende esse processo. Não é que eu não dou porque eu não tenho, é o contrário, eu não tenho porque eu não dou. Eu não tenho porque eu não dou. Quem é mesquinho realmente não consegue ir a lugar algum, não consegue conquistar. Tudo o que conquista é passageiro. Por quê? Porque não é abençoado. Aquele que não aprende a abençoar, não é abençoado, não recebe. A Bíblia diz que nós damos e recebemos, medida recalcada, sacudida e transbordante. Comece a abrir o seu coração e a olhar para as pessoas que precisam disso. Comece a olhar para a necessidade do outro. Eu não estou nem falando de dízimos e ofertas, porque isso é lá dentro da igreja, do templo. É a nossa prática diária ali. Porque isso é um compromisso que nós temos de obediência a Deus. Eu não quero dar, não quero dar, não dá. A decisão é sua. Mas eu quero ser abençoada. Quando eu quero ser abençoada, porque eu tenho certeza que cada um que está aqui também quer. Então, eu preciso aprender a dar, para que eu possa, de fato, receber. Você quer ser abençoado? Aprenda a abençoar. Aprenda a abençoar. Continuando, João declara, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração,
como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmão Edgar conosco, bem-vindo, meu querido, grande abraço. Como é que nós, como cristãos, podemos ver o outro com necessidade e fazer de conta que não estamos vendo? Fechar o coração. Então, é aquilo que eu falei agora. Você quer ser abençoado, aprenda a abençoar. Tem pessoas que você vê que tem uma vida agitada, que trabalha muito, mas que nunca tem nada. Por quê? Porque coloca todo o seu dinheiro num saco furado. Porque deposita toda a confiança no seu dinheiro. E isso não é bênção. Eu preciso depositar a minha confiança em Deus. A Bíblia diz que dele é a prata e também o ouro. Dei mais, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, o que é mais importante para que a nossa fé seja exercitada todos os dias? A obra. O coração doador, o coração generoso, o coração que está disponível para ajudar o outro, para socorrer, para saciar a fome do outro. Bem-vinda também, irmã Cida, aqui conosco. Bom ter você, minha amada. Continuando aqui. Então, aquele que tem recursos, compartilhe com o outro. Reparta com o outro. Ajude a suprir, porque essa é uma forma de demonstrar amor a Deus. E isso é obra. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e verdade. Então, olha lá, de palavras não basta. Falar que eu amo é fácil falar. Eu preciso demonstrar esse amor. E eu só posso demonstrar esse amor com ações, com práticas. E é isso que a palavra de Deus espera, que o Senhor espera de nós. Não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e verdade. Amém, Nícia? É isso mesmo, amar como Deus ama. Como cristãos, temos a obrigação de suprir as necessidades do próximo, principalmente dos irmãos na fé. Como cristão, nós temos obrigação de primeiro suprir a necessidade do nosso irmão na fé. Então, primeiros de casa, se você sabe que tem alguém passando por dificuldade lá na sua igreja, na sua comunidade, primeiro os da igreja, do seu convívio, depois os outros também. Então, eu preciso olhar para aquele que não tem. Eu preciso ter um olhar aberto, uma visão de leque, uma visão explanada, onde eu posso captar a necessidade das pessoas. Por isso, eu preciso estar dentro de uma igreja. Eu preciso viver em comunhão, conviver com o meu irmão, chorar com o que chora, rir com o que ri, mas chorar com o que chora. E se eu estiver dentro de uma congregação, eu consigo ver quando o meu irmão está bem e quando ele não está. Às vezes ele está bem e às vezes ele não está. E tem situações onde eu oro, tem situações que eu vou interceder por ele, tem situações onde ele depende de mim com uma cesta básica, com um pacote de arroz. Então, eu preciso ter esse discernimento. Para isso, eu devo estar dentro de uma congregação. Eu devo estar congregando, convivendo com os meus irmãos. Como cristãos, temos a obrigação de suprir a necessidade do próximo, principalmente dos da fé. Ajudar ao necessitado é uma expressão de amor e de verdadeira fé. E operada pelo amor de Deus, daquilo que Deus quer nos ensinar. O Senhor viveu de um modo tão simples. O Senhor viveu de um modo tão generoso, tão doador. E em todo tempo Ele procurou nos ensinar, assim como hoje ainda, trabalhando nas nossas vidas, inclusive através da palavra dEle, nos ensinando a amar. Porque se nós não tivermos amor, nada seremos. A Bíblia diz isso. Quando ajudamos ao irmão carente,
estamos de fato fazendo para o Senhor. Quando eu faço para o meu irmão, eu faço para Jesus. Quando eu deixo de fazer para o meu irmão, é para Jesus que eu deixo de fazer. É com ele que eu vou ter depois que me acertar. E o terceiro e último ponto, nós estamos falando da fé morta. A fé morta é imperceptível. Imperceptível. Ela não faz diferença. Ela não tem atitude. Ela não traz mudança. Ela não acrescenta. Ela não é uma fé transformadora. Ela não é uma fé ativa. Aquela que Tiago está dizendo aqui. Mas como Paulo é a passiva. E nós precisamos ter atitude. Então precisamos exercitar a nossa fé com ações. Tiago fala, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele se recusa a aceitar a divisão entre fé e obras. Tiago fazendo essa colocação aqui, né? Se você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem as obras. E aí? Sem as obras, não tem fé. Porque quem crê, pratica. Percebe a importância, a ligação da fé com as obras? Como isso é muito sério. Essa prática na nossa vida precisa fazer toda a diferença. Se eu creio, eu preciso demonstrar com as minhas atitudes. E a verdadeira fé não pode existir separada das obras. Não pode. Se você crê, mas não tem atitude, se você crê, mas não tem um coração perdoador, doador, nunca tem nada a acrescentar à vida do outro, sua fé está morta. Nós precisamos ter mudança de atitude. Mudança de atitude. A verdadeira fé não pode existir separada das obras. E obras agradáveis a Deus não podem ser realizadas sem a verdadeira fé. Ah, mas e aquelas pessoas que são tão generosas, que são tão boas? Olha lá. As obras agradáveis a Deus não podem ser realizadas sem a fé. Se eu quero agradar a Deus, primeiro eu preciso crer nele. Primeiro eu preciso crer nele. Mas eu faço tantas coisas pelos outros, mas não creio em Deus. Fé e obras. Creio, pratico. As duas coisas ligadas. Não adianta eu ter tanta prática, faço tanto pelo outro, mas de fato eu não creio em Deus. Primeiro a minha fé no meu Deus e as minhas atitudes demonstrando isso. Continuando aqui, já estamos concluindo. O conceito de obras na Bíblia está estritamente ligado à salvação. Nenhuma obra praticada pela natureza humana, nenhuma, sem conversão, é vista por Deus como boa obra. Olha só. Nenhuma obra praticada pelo ser humano, sem ter Jesus, é recebida por Deus como obra. Percebe como isso é profundo? Nenhuma obra que você pratique sem ter Jesus, ele não recebe isso como obra. Primeiro, a minha fé. Percebe a diferença? Ainda que sejam atos bondosos, elas não são feitas para a glória de Deus. Não são feitas. Mesmo que seja a atitude de dar um prato de comida a alguém. É uma atitude. Mas eu não creio em Deus. Então, a minha fé está morta. Continuando. As obras da carne ou da natureza não regenerada não tem valor nenhum diante de Deus. Então, aquilo que eu faço da carne, aquilo que eu faço
de doar algo para alguém, de fazer algo para alguém sem fé, não é recebido por Deus. Clóvis Oliveira, bem-vindo aqui conosco também. Então, primeiro creia, depois demonstre a sua fé através de atitudes. E para concluir, boas obras são apenas aquelas que Deus ordena em sua palavra. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra. Nós temos vários textos aqui, Miqueias, Colossenses, elas são evidências de uma fé viva e verdadeira. Então, são as atitudes que a palavra de Deus diz que nós devemos ter. Essas são práticas aprovadas por Deus, que Ele de fato recebe, são boas obras. São atitudes que Ele aprova. O poder de produzir boas obras não está no crente, mas provém do Espírito Santo que habita no coração do fiel. Olha lá, presta atenção, vou ler de novo. O poder de produzir boas obras não está no coração do crente, mas está onde? Ele vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trabalhando em nós. Por isso é importante nos lembrarmos que o Espírito Santo habita em nós. A pessoa do Espírito Santo é o que nós temos de mais precioso nas nossas vidas. É o nosso condutor. É aquele que tem o comando das nossas vidas, que nos conduz da forma que Ele deseja. Ele habita no nosso coração, no coração daquele que é fiel. Amém? Que você possa, de fato, refletir sobre isso, sobre essa prática, sobre aquilo que a fé morta pode acarretar na nossa vida. Nós estamos falando de fé morta, da fé que não frutifica, da fé que não tem obras, da fé que não da fé que não tem vida, que não tem práticas que vêm conduzidas como a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser. Então eu quero parar por aqui hoje. Nós falamos sobre a fé ineficiente, que não tem eficácia, que não tem valor, a fé improdutiva, que não traz frutos, que não produz, e a fé imperceptível, aquela que não dá porque as pessoas não percebem as minhas atitudes de fé. Eu creio, mas eu não demonstro. Então, a fé imperceptível. E aí, espero que tenha ficado claro até aqui. Na semana que vem nós vamos falar ainda de mais 3 tipos de fé. E depois nós vamos fazer um fechamento sobre isso. Que você possa refletir sobre isso. Que Deus possa falar ao seu coração sobre as atitudes que você tem tido. Como anda a sua fé? Você tem realmente galgado, buscado alcançar a fé que agrada a Deus com as obras? Lembrando que a fé precisa caminhar junto com as obras. Não adianta crer, não adianta fazer. Eu preciso crer e fazer, as duas coisas juntas. Amém? Só assim eu vou de fato servir ao Senhor, demonstrar a Ele, através das minhas atitudes, aquilo que realmente eu sinto, não na minha mente, não no intelecto, mas no meu interior. E que isso possa servir para nós refletirmos, para sermos pessoas melhores. Amém? Nós vamos agora passar para os nossos pedidos de oração. Eu vi aqui que o irmão Edgar tem um pedido de oração. Iramar, amor. Iramar? É o nome do lista. Iramar, ok. Deixa eu pegar aqui a minha lista. Tem mais algum pedido? Chegou mais alguma coisa? Irmão Edgar, você só pode confirmar para mim Covid, né? Tá. É que a gente tem uma lista aqui separada do Covid. Iramar.
Vamos orar neste momento e antes de orar, eu só queria encerrar aqui para dizer para você que nós aprendemos que a fé verdadeira, ela vem debaixo de obediência a Deus. Quem crê, obedece. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, que nós possamos decidir pela obediência, porque a obediência gera bênção. Amém? A obediência gera bênção, mas o contrário vai gerar maldição. Então, que nós possamos buscar a obediência a Deus através das nossas práticas, porque a fé verdadeira dá visibilidade ao nosso testemunho de vida. É visível em nós, naquilo que nós fazemos e não naquilo que nós falamos, mas naquilo que nós somos, as nossas atitudes. Vamos orar neste momento. Nós continuaremos a segunda parte, concluindo na próxima semana. Pedidos de oração aqui para algumas pessoas em tratamento de câncer, como a Helena, a Iracema, o Antônio, a Maria Mazinha, a Silvia, a Eduarda e o José Eduardo. Essas são as pessoas em tratamento de câncer. Temos casais com dificuldade no relacionamento, Isaú e Maria, Renan e Luzia, Nivaldo e Diana, Lia e Celso. Aí temos ainda o Léo, o Rogério, a avó Luzia, que está cada dia mais fortalecida, graças a Deus. O Oscar também, que está em estado vegetativo, que o Senhor possa lembrar-se dele, tocar na vida dele. Algumas pessoas com dependência química, como o Valdemar, o Gabriel e o Ricardo. Uma porta de emprego e maturidade para o Júlio César. O Renato, aquele jovem de 26 anos, aguardando um novo fígado para receber um segundo transplante de fígado. Ele está bem, mas precisando ainda de ajuda em oração, porque ele precisa de um novo fígado. Pacientes da doutora Val, Jai, Rose, a Terezinha, que é uma irmã que está em coma, teve um AVC, está em coma, mãe do pastor Éder, não teve melhora, não tem ela abre o olho, fecha, mas não tem nenhuma atitude, não esboça atitude. Carlos Alberto, também precisando de saúde, que está com problema de enfermidade. A Sônia, que é uma amiga que fez biópsia de pulmão e vai receber o resultado na sexta-feira. O Bernardo, que tem um problema seríssimo no rim, essa criança, que Deus possa tocar na vida dela, operar um milagre. Algumas pessoas com depressão, como o Marcelo, uma criança de 9 anos com depressão, só chora, não quer se alimentar. Toninha também com depressão, Maria Helena também, Ana também com depressão. O Lucas, um jovem que o médico não descobre o que ele tem, já fez teste de Covid acho que 2 vezes, não descobre, está muito ruim e está entubado, foi entubado, me parece que ontem, bem jovem ele, numa situação crítica, as pessoas não conseguem, a medicina não consegue ter um diagnóstico na situação do Lucas, que você ore pelo Lucas. O irmão Davi, lá de Americana, que está com dengue, é um motivo também a mais para nós termos cuidado, estamos aí começando de novo o surto aí de dengue, e que nós possamos orar por ele. Também o César, que tem passado mal, mas não tem diagnóstico de Covid e ainda não se chegou a nenhum resultado. Agora a nossa lista de Covid. Cristiane, o Ademir, o Rodrigo, que está em recuperação já em casa, a Jéssica, o Washington é jovem ainda, com 3 filhos, está entubado, em estado crítico também de Covid, a Delma em recuperação do Covid em casa, Shirley também precisando de tratamento ainda, Levi e Tânia também com Covid, Regina e Kaique também em recuperação do Covid pela 2ª vez. Regina estava aqui conosco, não sei se continua, mas ela estava aqui, ela e o filho pela 2ª vez com Covid. Pastor Eloy e a família toda com Covid.
presbítero Elias também com Covid, a Bia, o Kaique e o Arthur, uma família com o Covid, e o Iramar também, que chegou agora para nós, o motorista com o Covid. Oremos, queridos, eu convido você a interceder junto comigo. A Bíblia diz que nós precisamos orar uns pelos outros e é momento de nós clamarmos a Deus por essas vidas. Amém? Te convido a orar nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos juntos interceder. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da sua presença neste momento. Queremos, ó Deus poderoso, pedir que o Senhor visite, meu Pai, a cada uma dessas pessoas que nós citamos aqui. Deus, que o Senhor possa alcançar essas vidas agora. Muitas estão no seu lar, outras estão acamadas nas suas casas, outras acamadas nos hospitais, outras com dificuldades de relacionamento, ainda outras com quimioterapia, radioterapia. Te pedimos, Deus poderoso, põe a sua mão sobre essas vidas agora. Ó Pai, que a bênção do Senhor possa estar sendo derramada agora sobre cada uma dessas vidas. Que o Senhor possa derramar um óleo novo sobre eles, a unção de cura sobre estas vidas, Pai. Que onde elas estiverem sejam alcançadas, ó Pai, pelo Teu poder, pela Sua ação, pelo Seu milagre. Deus, que o testemunho venha, Senhor, a acontecer para que o Seu nome seja glorificado, como tantas outras pessoas que já receberam essa bênção. Nós clamamos, ó Deus, por cada vida, por aqueles que estão no quadro de depressão, por aqueles que têm tomado tantos medicamentos e não conseguem ter sono, ter paz. Meu Deus, que o Senhor, ó Pai querido, que tenha paz que excede todo o entendimento, venha tocar, meu Deus, nessas vidas agora. Venha alcançar, Senhor, cada coração. Venha fortalecer esses corações deprimidos, desistidos, sem vontade de viver. Derrama, meu Deus, sobre eles a unção de cura nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Dá vigor a esse povo, alegria, que independente de tudo que eles estejam vivendo, eles possam receber da sua paz, da sua alegria, que o Senhor venha fortalecê-los neste momento de deserto, em nome de Jesus, meu Deus. Assim nós oramos por cada uma dessas pessoas enfermas e por tantas outras que estão também, ó Pai, no leito aí de Covid, que estão buscando um respirador, medicamento, uma vaga de internação. Ó Deus, aguardando, ó Pai querido, para ser entubado. Tem misericórdia, meu Deus, nós clamamos por essas vidas agora. Alcança, Senhor Deus, essas vidas. Toca, Senhor Deus, em cada uma. Nós oramos ainda por cada funcionário, meu Pai, da saúde, que tem virado aí os seus plantões, que tem dado o seu melhor para cuidar desses pacientes. Que o Senhor venha fortalecê-los, renovando as forças, guardando as suas vidas, protegendo a sua saúde, abençoando, cuidando também dos seus familiares, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Ainda oramos pela nossa nação. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos pela sua provisão sobre a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, sara a nossa nação. Nós clamamos pela nossa nação, de todo vírus, de todo risco de enfermidade, de contaminação, tanto do Covid, como da dengue, quanto do H1N1 e tantas outras enfermidades que possa, Senhor, acometer a vida das pessoas. Nós, em nome de Jesus, oramos agora. Declaramos falida toda ação do mal, declaramos falido todo espírito de enfermidade que tem se levantado contra a nossa nação. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor venha tomar também aqueles que já se vacinaram, aqueles que estão ainda para se vacinar. Muitos comentários têm chegado até nós por conta das vacinas e de todo o resultado delas. Ó Pai querido, das sequelas que possam vir. Nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, põe a Tua mão sobre cada um que já se vacinou, daqueles que estão ainda para vacinar. Que o Senhor venha cuidando de cada um.
também sobre os lares de cada um que está conosco nesta live. Eu oro a Ti, meu Deus, eu rogo a Ti por essas vidas. Eu peço que o Senhor possa visitar a cada lar nesta noite. Eu rogo ao Senhor pela vida de cada um, profetizando saúde e paz em meio às famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu oro e Te agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor Deus derrame uma unção especial sobre você, sobre a sua vida. Que o Senhor te levante como um embaixador dele aqui na terra, que ele já te fez. Que você possa se levantar como um soldado para interceder, para guerrear por aqueles que precisam de oração. Se coloque na brecha pelo outro, clame pela cura, profetize cura na vida das pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que excede todo o entendimento, e a comunhão do teu Espírito, repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e guarde. Nós estaremos de volta na quarta-feira. Nesse domingo nós não teremos o nosso culto ao vivo, porque estaremos... No domingo pela manhã, no horário do culto, nós estaremos com batismo de alguns jovens na nossa igreja e retornaremos só no próximo, ok? Que o Senhor Jesus guarde as suas vidas. Grande beijo no coração de todos. Roberta, gostei muito de você estar conosco. Entre mais vezes. Muito bom ter você aqui. Deus abençoe vocês.